Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia a você que está nos visitando pela internet. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje ministrando essa aula para vocês. E ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande, é também uma responsabilidade muito grande. Então, por isso eu peço que você se junte à minha oração agora e vamos pedir para que o nosso Deus conceda a sua graça e abençoe esse nosso tempo aqui juntos, estudando mais a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa rocha, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pela possibilidade de, mesmo nesse contexto de distanciamento social, nesse contexto de pandemia, nós podermos meditar e estudar a Tua palavra. Pai, abençoe esse nosso tempo juntos, que nenhum problema técnico possa impedir que a Sua palavra seja estudada e seja pregada aqui hoje. Abençoe esse nosso tempo juntos e nos ajude a enxergar as verdades contidas nesse livro que nós vamos ver. E que, ó Pai, essas verdades não sejam apenas conhecimento teológico adquirido, mas que elas possam impactar a nossa vida, que elas possam ser transformadas em mudanças visíveis no nosso modo de viver. É em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Bom, o nosso tema aqui então, nessa série de profetas menores hoje, é o profeta Miqueias. Como vocês já devem saber, né, têm acompanhado, nós estamos vendo então os profetas menores e nós temos esse plano de aula em que nós vamos ver um pouco sobre o autor, sobre o contexto, para aí então entrar na composição do livro, entender mais sobre a mensagem, as lições que nós podemos tirar do livro no seu contexto original e as aplicações do livro. E vale só um comentário, meus irmãos. Nesse contexto de profetas menores, é muito importante saber o contexto histórico deles, porque isso contribui demais para que a gente possa entender melhor o modo, o local onde a mensagem foi proferida. Então, falando um pouco sobre o autor, pouca informação se tem sobre Miqueias. No seu livro, ele fornece algumas informações para nós sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa, mas ele não inclui nenhum episódio histórico, como Isaías faz, e nem é mencionado por nenhum dos livros históricos do Antigo Testamento. E diferentemente de outros profetas, como Joel e Jonas, que são identificados nos seus livros pelo nome da família, por exemplo, Joel é filho de Petuel, Jonas é dito que ele é filho de Amitai. Miqueias, diferente desses outros profetas, ele é identificado por sua origem. No livro, na Revista Atualizada, capítulo 1, versículo 1, nós temos que Miqueias, está lá, Miqueias Morastita, ou na Nova Almeida Atualizada eles trazem o nome da cidade, Miqueias de Moresete. Aqui eu não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas está até um pouco mais destacado aqui a parte que nos interessa, que é próximo a Judá, próximo a Jerusalém, o território de Judá. Moresete ficava a cerca de 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Era uma cidade elevada, cerca de 400 metros acima do nível do mar, e ficava em uma região cheia de colinas, né, a sudoeste de Judá, como está grifado em vermelho aqui. E muitos teólogos afirmam que Moresete era uma pequena cidade rural e que, portanto, Miqueias ele cresceu num contexto mais simples, com pessoas rurais, que provavelmente, na sua maior parte, eram pessoas mais pobres. E esse contexto em que ele cresceu pode ter influenciado o modo como ele escreveu o seu livro, refletindo uma preocupação com os pobres da sua época, que eram explorados pela nobreza de Israel. E ainda, provavelmente, né,
as cidades descritas, tanto Morizete quanto as cidades descritas nos versículos 14 e 15 do capítulo 1, elas ficavam numa região de planície, cercada por montanhas, como eu falei, em uma região que era chamada de Cefelá. Então, esse é possivelmente o local da cidade de onde Miqueias veio. E a sua cidade natal, vale destacar também, que ela ficava localizada perto da estrada, de uma estrada internacional que conectava tanto o norte quanto o sul. E nessa época de Miqueias, como nós já vimos no resumo que foi feito no começo da série, Israel e Judá estavam divididos. Havia Israel do norte e Judá ficava ao sul. Então, a cidade dele ficava perto dessa estrada, onde passavam caravanas, indo para os dois países. Isso pode explicar também um pouco o conhecimento e o interesse que Miqueias tinha sobre Israel do norte. Ainda sobre Miqueias, diferente de outros profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, Miqueias ele não descreve o seu chamado para o ministério. Porém, no versículo 1 do capítulo 1, que é conhecido como o cabeçalho do livro, Miqueias afirma que a palavra do Senhor veio por meio de visão. E no capítulo 3, verso 8, ele afirma que a fonte do seu poder é o Espírito do Senhor. Mas, apesar da gente encontrar essas poucas informações sobre Miqueias, não ter muito sobre sua família e etc., a gente pode ter certeza de que ele não foi totalmente desconhecido. Pelo contrário, Miqueias foi mencionado por Jeremias cerca de 100 anos depois. Não era comum profetas mencionarem outros profetas, ainda mais com tanto tempo assim de diferença. Então, por esse motivo, a referência que Jeremias faz a Miqueias é considerada de certa forma incomum e mostra como o ministério de Miqueias foi tão impactante nos seus dias. E além disso também, o modo como Jeremias faz essa referência a Miqueias nos faz pressupor que durante o final do ministério de Miqueias, um dos reis foi Ezequias. E a partir da referência de Jeremias, a gente pode entender que Ezequias, ele não apenas conhecia Miqueias, mas o considerava, respeitava Miqueias de forma bem impressionante. E falando um pouco sobre reis, então, é interessante para nós entendermos melhor o contexto histórico em que Miqueias exerceu seu ministério, nós podemos ver quais reis faziam parte durante o ministério de Miqueias, e isso nos ajuda a entender um pouco melhor qual seria a possível data em que Miqueias exerceu seu ministério. Então, com a declaração do autor, lá no versículo 1 ainda do capítulo 1, ele diz que exerceu seu ministério durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, todos esses reis de Judá. Então nós podemos crer com isso que o ministério de Miqueias ocorreu em torno do século 8 a.C. e que por isso Miqueias era contemporâneo de Oséias e Isaías. Pelo fato de Miqueias, e falando um pouco sobre reis aqui, pelo fato de Miqueias não mencionar o rei Uzias, que antecedeu o rei Jotão, como Isaías faz, Isaías menciona o rei Uzias. Isso evidencia para nós que Miqueias começou o seu ministério um pouco depois de Isaías. E pelo fato de Miqueias não mencionar a invasão feita por Senaqueribe em 701 a.C., durante o reinado de Ezequias, nos aponta que ele muito provavelmente encerrou o seu ministério antes que isso acontecesse. Porém, a menção que Jeremias faz, como nós vimos anteriormente, de Miqueias durante o reinado de Ezequias, mostra que pelo menos o final do ministério de Miqueias ocorreu em parte do reinado de Ezequias. Então, juntando essas informações com o conteúdo que nós vemos nos versículos de 2 a 9 do capítulo 1,
que indicam que parte da profecia foi composta antes de 722 antes de Cristo, que foi quando a Samaria foi destruída pelos assírios, nós podemos estabelecer então que muito provavelmente o ministério de Miqueias ocorreu entre os anos de 735 a 710 antes de Cristo. E isso então, muitos teólogos concordam de que o ministério dele durou entre 25 e 30 anos, mais ou menos. Tendo em mente então esse período, nós podemos analisar com mais precisão o contexto histórico em que Miqueias exerceu o seu ministério. Judá, que era onde ele estava, estava sendo reinada quando Miqueias começou seu ministério por Jotão, e até o reinado de Jotão coincidiu com uma nova campanha assíria, onde parte da Palestina, como nós podemos ver no mapa aqui, foi dominada pelo Império Assírio. Foi mais ou menos durante o reinado de Jotão que a Síria expandiu o seu império. E durante o reinado de Acás, a Assíria atacou a planície costeira de Israel por volta de 734 e conquistou Israel do Norte em 733. Israel do Norte está bem aqui, nesse mapa ela ainda não está dominada pelo Império Assírio. Então, após uma rebelião contra a cobrança de tributos impostas pelo Império Assírio, um imperador assírio atacou a Samaria entre os anos de 725 e 722, que foi quando, eu acabei de mencionar, Samaria, que até então era a capital de Israel, caiu, e ela foi conquistada então pelo Império Assírio. Ezequias veio após Acás, e durante o seu reinado, Ezequias não se intimidou com o poder dos seus inimigos, e mais tarde ele tentou separar o império, se separar do império, liderando uma coalizão anti-assíria dos estados palestinos e sírios. Porém, Judá sofreu uma grande represália e o país foi invadido por Senaqueribe entre 704 e 681 a.C. Então, somente, um detalhe que vale mencionar, é que somente Jerusalém, de uma forma milagrosa, não foi tomada nesse período. Então, esse é o contexto histórico do que estava acontecendo politicamente com Judá e Israel durante o ministério de Miqueias. E ainda, nós podemos ver que parte do ministério de Miqueias ocorreu durante num contexto de revolução econômica em Judá, que foi mais ou menos até o final do ministério do reinado de Jotão, onde o país estava livre da interferência assíria, de uma certa forma, e uma nova classe rica surgiu, e infelizmente com isso, a prosperidade dessa classe nova rica gerou uma cultura materialista e egoísta no país. E nós vamos ver que no livro de Miqueias, ele é explícito ao dizer que o que aconteceu durante esse período, que foi o mais grave, foi a idolatria. A idolatria, de acordo com Miqueias, foi o que abriu espaço para os demais pecados. Aqueles que tinham um alto poder aquisitivo, por exemplo, eles passaram a adquirir terras, prejudicando as pequenas propriedades que geravam o sustento de algumas famílias e fazendo com que então a desigualdade social aumentasse e com que os princípios que Deus havia estabelecido fossem completamente ignorados. Essa parcela da população, por deter grande parte do poder, ela conseguiu corromper inclusive os governantes. Por incrível que pareça, tudo isso aconteceu com a anuência das autoridades, tanto civis quanto religiosas da época. Então, Miqueias, ao se deparar com essa situação e movido pelo Senhor, ele traz uma mensagem de que os padrões estabelecidos por Deus, eles não podiam ser esquecidos. E, portanto, um terrível julgamento de Deus cairia sobre a nação. E somente após essa disciplina viria o resgate. Então, Miqueias, ele se dirige aos líderes e ao povo
condenando eles pela idolatria, como eu falei, que é o foco principal do livro. Nós vamos ver lá em Miqueias 1:7, ele condena expressamente a idolatria. Ele condena, então, como vocês podem ver no slide também, a opressão aos pobres, a corrupção da liderança civil, a corrupção da liderança religiosa, a falha da liderança profética da época, e ele condena também as práticas de negócio corruptas que estavam acontecendo na época. Então, por meio da autoridade que Deus havia concedido, Miqueias mostrou um vínculo entre esses pecados da nação, tanto de Judá e Israel, com a disciplina divina que teria como instrumento a Assíria e a Babilônia. Com isso tudo, meus irmãos e irmãs, nós podemos ver que Miqueias, ele não se conforma e, portanto, ele não aceita a conduta dos governantes e líderes corrompidos da sua época, e com franqueza e movido pelo Senhor, ele ataca esses pecados, esses problemas sociais dos seus dias, reforçando a necessidade de seguir os padrões estabelecidos por Deus. Avançando para o nosso próximo assunto, então, que é a composição e o esboço, nós vemos que tentar identificar uma ordem coesa no livro de Miqueias não é uma tarefa muito simples. Isso porque o livro ele é escrito na sua maior parte como poesia, com algumas partes de prosa. E ele trata também diversos assuntos ao mesmo tempo, trocando de forma muito abrupta de um para o outro. Isso dificulta bastante a gente tentar enxergar uma linha de raciocínio. E falando em poesia, vale destacar que a poesia de Miqueias não é a poesia que nós estamos acostumados. Ela não possui rima nem métrica, ela que são características gregas e latinas. Essa poesia de Miqueias é uma poesia hebraica antiga e, portanto, ela possui algumas características que não são muito comuns para nós e que é necessário, às vezes, nós entendermos um pouco mais para podermos entender melhor o texto. Então, só para você ter uma noção, as características dessa poesia são paralelismo, jogo de palavras, uso de palavras-chave para fazer conexões ou dar indicações de início de uma sessão de fala e oráculos. E além do livro de Miqueias, grande parte dos profetas, principalmente dos profetas menores que nós estamos vendo na série aqui, eles usam essa poesia. E dentro dessas características que eu mencionei da poesia hebraica, o que chama bastante atenção no livro de Miqueias é o oráculo, ou fala profética. Alguns teólogos afirmam que o livro possui mais de 20 oráculos independentes, porém, eles afirmam que todos possuem uma coerência conceitual. Esses oráculos, que muito possivelmente foram proferidos separadamente, eles variam tanto na sua forma, mas, como nós falamos, ele possui uma coerência conceitual que permite identificar uma certa semelhança entre esses oráculos. Então, quando nós olhamos mais precisamente para os oráculos do livro de Miqueias, nós vemos que eles basicamente se dividem em oráculos de julgamento e oráculos de redenção. E falando em divisão, portanto, esses oráculos eles nos ajudam a definir o esboço do livro. Então, olhando agora para o primeiro capítulo, capítulo 1, nós podemos ver um paralelo dele com o capítulo 6, que parece ser muito mais do que uma mera coincidência. Em ambos os capítulos, tanto no 1 quanto no capítulo 6, o primeiro oráculo começa com o imperativo ouvi. Está lá no capítulo 1, versículo 2 e no capítulo 6, versículo 1. Esse ouvir que está escrito aí na Revista Atualizada tem a ideia de escutem. E nesses oráculos, enquanto o Senhor declara a acusação contra o seu povo, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 6, fica evidente que o profeta está usando uma linguagem muito semelhante à de uma corte, de um tribunal, quando
está julgando alguém. Então, ambos esses oráculos, eles são os primeiros de uma série de advertências que vão, como está aqui, os oráculos de advertência, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 6, eles vão no 1, do 2 até o 2:11, e do 6 eles vão do 1 até o capítulo 7, versículo 7. E como nós acabamos de ver, que Miqueias trabalha muito com o oráculo de julgamento, de advertência, e um oráculo de esperança, de redenção, nesses dois blocos nós temos os oráculos de esperança, que vão do capítulo 2, versos 12 e 13, e depois aparecem no 7, 8 a 20. Com isso, então, nós podemos identificar que os capítulos 1 e 2, e 6 e 7, eles são paralelos, vistos que eles possuem um padrão em comum: oráculo de julgamento, de advertência, seguido por um oráculo de esperança. E quando nós temos em mente, então, essa definição que nós acabamos de utilizar da palavra ouvir para determinar o início da série de oráculos no capítulo 1 e no capítulo 6, a gente pode utilizar também essa regra para o capítulo 3. Semelhante aos capítulos 1 e 6, nós temos no capítulo 3, versículo 1, esse imperativo novamente, ouvir, indicando, portanto, o início de mais uma série de oráculos que vai ser encerrada no capítulo 5. E nessa série de oráculos que vai do capítulo 3 até o capítulo 5, nós temos uma estrutura um pouco diferente dentro dela. Nós temos cerca de 7 unidades paralelas de profecias. Todas essas unidades, elas possuem uma estrutura simétrica em comum, que contém basicamente duas partes: a declaração e condenação de uma situação atual e a proclamação de uma ação divina de redenção, de esperança. Por exemplo, nós temos no capítulo 4, versículos 9 e 10a, um bloco de julgamento. Olha só, diz assim o versículo: agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Percebeu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a daqui está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Então nós temos este bloco, um bloco de um oráculo de julgamento, seguido por um curto oráculo de esperança, que é o 10b. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então, ao longo dessas 7 unidades que compõem, que estão dentro do bloco de oráculos do capítulo 3 até o capítulo 5, nós vemos então essa simetria também de oráculos de julgamento e oráculos de esperança. E quando nós temos então a noção dessas 7 unidades, nós entendemos um pouco mais sobre as características dela e fica mais fácil de enxergar a arte que tem por trás da construção desses oráculos e como todas essas unidades, elas são bem organizadas por meio do uso de palavras-chave. Então, meus irmãos, eu gostaria de propor a seguinte estrutura para o livro de Miqueias, baseado em tudo que nós vimos e baseado nesse padrão básico de oráculo de julgamento, seguido por oráculo de redenção. E utilizando a palavra ouvir, a expressão ouvir, para demarcar o início das séries de oráculos. Então ficaria assim, no capítulo 1, versículo 1, talvez esteja muito claro aí, mas só está escrito ali, cabeçalho. No capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2, nós temos o julgamento sobre Israel e Judá. No capítulo 3 até o capítulo 5, nós temos a injustiça atual e a esperança futura. E do capítulo 6 ao capítulo 7, nós temos o julgamento e
a graça triunfante sobre o pecado. E só para ficar um pouco mais evidente, eu não quero assustar com o próximo slide, mas é só com a ideia de ficar um pouco mais evidente como o livro de Miqueias ele é bem estruturado nessa questão de intercalar oráculo de julgamento com oráculo de esperança. Tem aqui uma subdivisão dos 3 blocos de oráculos que nós vimos anteriormente, onde nós temos aqui claramente definido cada versículo e o que ele representa, né? Os oráculos de julgamento, de esperança. Aqui no meio nós temos as 7 unidades que compõem o bloco de oráculos do capítulo de 3 a 5. Então isso tudo é com a intenção de nos ajudar a entender um pouco mais o livro de Miqueias, entender como ele foi organizado, para nós podermos visualizar de uma forma melhor ou mais fácil a mensagem do livro. Então, com essa estrutura em mente, eu gostaria de sugerir a seguinte mensagem central para o livro de Miqueias, que está resumido aqui nesses 2 tópicos. Basicamente, no livro de Miqueias, nós vemos que Deus, o juiz, condena Israel e Judá por causa da idolatria e demais pecados também, praticada pelo povo com o apoio da liderança civil e espiritual. Mas esse mesmo Deus que condena, ele também traz a esperança por meio da redenção, que é encontrada apenas no Messias, o nosso rei e pastor que cuida e governa o seu povo de forma justa. E essa mensagem central do livro de Miqueias, ela pode ser vista ainda de forma mais detalhada, e aqui eu deixei algumas referências, e infelizmente não vai dar para a gente ler agora, por conta do tempo, mas você pode ler depois. Mas todas essas referências aqui, elas trazem para nós alguns pontos, né, que colaboram com essa mensagem central. Por exemplo, nesse primeiro ponto aí, Deus declara que os pecados cometidos pelo seu povo necessitam de julgamento, então ele declara nessas referências, como você pode ver, e portanto ele vai mostrar para o povo de que a sua disciplina virá na forma de um opressor, no caso aqui do livro, a Síria e a Babilônia. Outro ponto que colabora para a mensagem central do livro é que durante essa exposição e condenação dos pecados, como nós já vimos, Miqueias foca bastante na questão da idolatria, que ela abre espaço para os demais, como a opressão aos pobres, a corrupção da liderança civil e religiosa. O profeta mostra que a obediência à aliança não se resume ao cumprimento de regras cerimoniais, mas sim de atitudes diárias de confiança em Deus e amor ao próximo, que é o que nós vemos no capítulo 6, verso 8. E por causa dessa, o profeta vai mostrar que por causa da infidelidade do povo à aliança, Deus declara o juízo. E por último ainda, aquela mensagem que eu resumi no começo, ela pode ser vista também quando Deus fornece a esperança de redenção para o povo. Deus mostra que ele enviará o libertador, que ao mesmo tempo será rei e pastor. Ele resgatará e reunirá o seu povo e virá exatamente, inclusive o profeta fala no capítulo 5, que ele virá da região, né, que está sob o controle do governo assírio naquela época. E somente essa libertação que provém do Senhor, que é o que o profeta está mostrando aqui no capítulo 7, que é capaz de vencer a sentença estabelecida por causa do pecado. Então, se nós tivermos em mente essa mensagem central que nós acabamos de ver e pensarmos no significado do nome do livro, no nome do autor, que é quem é como o Senhor, que seria quase uma pergunta, né? Nós podemos só pensar em uma única resposta. Não existe outro Deus como o Senhor, que perdoa e resgata o povo corrompido. Bom, então olhando agora para as lições no seu contexto original, e quando nós pensamos em lições que podem ser extraídas do livro de Miqueias, a gente vai ver que existe um bom número dessas lições.
que inclusive são muito relevantes para nós hoje. E ao analisar essas lições, vai ficar evidente que elas focam tanto no caráter quanto na vontade revelada de Deus, mostrando assim que o pecado é uma transgressão porque ele viola a lei de Deus. Ou seja, vai ficar claro para nós de que o profeta Miqueias, ele não está dizendo que algo é errado baseado em um padrão humanamente estabelecido. Ele mostra que uma atitude é errada porque ela não está de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Então, meus irmãos e irmãs, isso mostra que as lições que nós encontramos no livro de Miqueias são baseadas no único padrão correto e justo que existe, que é o padrão de Deus. Então, vamos ver a primeira lição. Como eu falei anteriormente, esse é o principal assunto do livro de Miqueias, tanto é que é o primeiro que ele menciona. Não pode haver idolatria no meio do povo de Deus. Está lá no capítulo 1, verso 7. Ao declarar que Judá e Israel são seu povo, o Senhor Deus condena a idolatria que havia no meio deles, no versículo 7. E no versículo 9, ele declara, que esse mal havia chegado a Judá. Então, o que aconteceu? O povo de Israel, que tinha, muito provavelmente ali já tinha sofrido com as invasões da Assíria, eles tinham cedido à idolatria e esse mal havia chegado em Judá. E o profeta, então, movido por Deus, condena essa idolatria. O povo de Israel e de Judá, eles estavam se entregando a outros deuses, quebrando assim a aliança que eles tinham com o Senhor. E esse é o problema da idolatria. Quando eles adoravam aos outros deuses, eles abriam mão da aliança com o Senhor e, por isso, eles deixavam de cumprir os termos da aliança, abrindo, então, espaço para os demais pecados que nós já vimos anteriormente. Por isso, a idolatria é tão grave, meus irmãos. Ela nos faz perder o foco do nosso Senhor. Ela deturpa a nossa visão do que é correto e do que o Senhor deseja que façamos. E isso, infelizmente, é um pecado recorrente no povo de Israel. Durante todo o Antigo Testamento fica muito claro e evidente de que o povo tem um grande problema com isso. Eu consigo lembrar, por exemplo, do momento que Raquel roubou os ídolos da casa de seu pai. Quando seu marido decidiu sair da casa do seu pai, ela vai e rouba os ídolos dele. Então nós vemos que isso é algo que permeia a história de Israel há muito tempo. E sem dúvidas, a repetição da exposição e condenação desse pecado tem muito a nos ensinar hoje. Se você tem contato com a palavra de Deus há um bom tempo, você sabe que não são apenas imagens, não são apenas esculturas que são considerados ídolos. Então, nós temos que tomar cuidado, assim como Israel e Judá, nós precisamos estar atentos e não permitir que ídolos tomem espaço em nosso coração. Nós não podemos sobrepor e tomar o lugar do nosso Deus em nosso coração com nada. O Senhor é quem precisa estar no centro do nosso coração. Essa lição valeu para o povo de Israel e de Judá naquela época e continua sendo extremamente válida para nós hoje. Em Miqueias, nós podemos ver também uma segunda lição de que o amor do Senhor, o nosso Deus, pelo seu povo, ele é mostrado quando o Senhor se revela e confronta o seu povo que está em pecado. Todas essas passagens colocadas aqui, elas mostram Deus dizendo, elas mostram Deus se revelando e, portanto, isso evidencia o amor que ele tem, mesmo nós estando em pecado, ele se revela ao seu povo, para justamente, nesse caso aqui com Israel e Judá, condenar a atitude deles. Pode não ser muito fácil, um comentário, pode não ser muito fácil distinguir no livro de Miqueias quando é o profeta falando ou quando é o Senhor
Deus falando. Porém, via de regra, Miqueias ele vai usar a expressão diz o Senhor, tá? E fica claro que é o Senhor quem está dizendo. Então, com isso, meus irmãos, nós podemos ver o amor de Deus com o seu povo, mesmo quando eles estão imersos no pecado. Ele fala com o seu povo por meio do seu servo, revelando a sua pessoa e a sua vontade a eles. E da mesma forma que ele fez isso com o povo de Israel no passado, ele se revela hoje a nós e nos confronta por meio da sua palavra. Outra lição que nós podemos tirar do livro de Miqueias é de que o Senhor condena a injustiça social e está lá no capítulo 3. Isso é algo bem marcante no livro de Miqueias, meus irmãos. Essa exposição da opressão que os menos favorecidos sofriam. Aqueles que deveriam prezar pela igualdade no tratamento das pessoas eram justamente os que exerciam tal opressão. O profeta declara que a corrupção chegou a tal ponto que tanto os líderes civis, os governantes, os juízes, quanto os líderes religiosos, os sacerdotes, os profetas e a nova elite também, ele menciona, todos estavam envolvidos na opressão dos mais pobres. E diferentemente de outros profetas, Miqueias não faz uma convocação direta para que o povo, para que a liderança se arrependa. Ele condena a injustiça social, compara ela com uma carnificina, nos versículos 9 e 10 do capítulo 3, e ele lembra as autoridades e líderes civis e religiosos qual é o padrão requerido por Deus. Ele declara que o Senhor Deus exige que cada um pratique a justiça e seja misericordioso com todos. Vejam que Miqueias, ele não repreende a corrupção, o erro, a partir de padrões humanos. Ele não incentiva um espírito revolucionário de que os pobres e oprimidos eles devem se libertar e lutar e se libertar da classe dominante. Não. Miqueias está condenando e repreendendo a corrupção das autoridades e a injustiça social baseado em padrão divino, mostrando que isso não é a atitude que Deus aprova e mostrando que o povo precisa depender única e exclusivamente de Deus. E inclusive, meus irmãos, vale ressaltar aqui também que Miqueias ele é muito explícito quanto à corrupção das autoridades, inclusive do judiciário. E nós vemos sim ele condenando tal atitude. Mas uma coisa que nós não vemos em momento nenhum é o profeta declarando que a solução estaria em um líder político específico, ou em juiz específico, ou em um partido, ou em um sistema político específico. Isso porque não existe nenhum homem que não seja o Senhor Jesus Cristo que é capaz de acabar com a corrupção e redimir uma nação. Portanto, nós como cristãos, nós devemos orar, interceder por nossos governantes, pelas autoridades que foram colocadas sobre nós, mas nós não podemos depositar a nossa confiança neles. Como nós vemos em Miqueias, o livro todo aponta que somente Deus é capaz de fornecer a solução para toda e qualquer corrupção existente. Somente aquele que o Pai enviou, o Senhor Jesus Cristo, é que é capaz de nos redimir e de nos salvar. Isso foi ensinado para o povo de Israel há milhares de anos atrás e continua sendo verdade hoje para nós, meus irmãos. Só Cristo tem poder para salvar. Outra lição que nós podemos extrair do livro de Miqueias é que o nosso Deus é o Senhor da história e, portanto, Ele tem controle total
sobre ela. Em todos os capítulos do livro é possível identificar esse agir de Deus no rumo dos interesses humanos. Nós temos, por exemplo, a promessa de Deus de resgatar o povo do cativeiro e os capacitar a derrotar seus inimigos, lá no capítulo 4. Nós temos também ele lembrando o povo sobre a ação dele de libertar Israel quando eles estavam no Egito. Isso ele menciona lá no capítulo 6. Então, no livro todo de Miqueias, nós vemos como o Senhor Deus controla a história. E isso mostra que ele tem poder para controlar, tinha para controlar lá no passado e continua tendo poder para controlar a história hoje. E além de declarar então que o Senhor é o Deus da história, que ele controla a história, Miqueias também declara que o Senhor é um Deus soberano, que está acima de todo o universo. No livro é dito de forma bem explícita que as nações acreditam que elas estão agindo conforme a sua própria vontade. Porém, o profeta declara e mostra de que é o Senhor Deus quem controla as nações conforme a vontade dele. Isso você pode ver no capítulo 4, versos 11 e 12. E é dito também que é ele quem espalha o seu povo entre as nações. Então isso mostra que ele é soberano. Mas vale ressaltar também, meus irmãos, que o profeta ele é cuidadoso ao registrar de que Deus é soberano, assim como ele é cuidadoso ao registrar de que Judá e Israel são totalmente responsáveis pela condenação que lhes é imputada. A penúltima lição que eu gostaria de trazer, ela acaba, de uma certa forma, resumindo as duas anteriores. Porque dizer que Deus controla a história e que ele é soberano, implica em dizer que ele é o Senhor de todo o universo. E isso o profeta faz no capítulo 4, verso 13. E uma coisa que vale destacar aqui quando o profeta afirma, que Deus é o Senhor de todo o universo, ele também afirma no seu livro, e você pode ver isso lá no capítulo 4, versos 2 e 3, de que o Deus encarnado governará em Jerusalém, e fala também do Deus que, como Espírito, habita em seus profetas. Lá no capítulo 2 e no capítulo 3 ele fala isso. Com isso, então, nós podemos ver uma alusão à doutrina da Trindade, aqui no livro de Miqueias. A gente pode ver, então, de que sim, havia o conhecimento sobre a Trindade e o agir de Deus na forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também no Antigo Testamento. E por último, então, a última lição que nós podemos tirar do livro de Miqueias é que o nosso Deus é misericordioso. E isso, meus irmãos, pode ser visto ao longo de todo o livro, mais especificamente no capítulo 7, nos versos 18 e 19, que foi o que eu selecionei aqui, mas isso pode ser visto em todo o livro, pois Deus não só condena o seu povo, mas ele sempre fornece a mensagem de esperança, de redenção, que se refere ao plano de perdão e resgate do remanescente. Aqui vale destacar que, conforme o próprio profeta afirma no capítulo 1, verso 9, o pecado cometido por Judá e Israel era tão grave ao ponto de ser incurável. Então, diferente dos outros profetas, mais uma vez, aqui no livro de Miqueias, nós não encontramos nenhum chamado ao arrependimento. O que nós encontramos, sim, é de que o profeta mostra que a única saída para o povo é a misericórdia de Deus. E isso continua sendo verdade até hoje. Nós não temos a capacidade de nos autorredimir. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Bom, irmãos e irmãs, visto essas lições, essas 7 lições que foram extraídas do livro, nós podemos agora ir para o nosso último ponto da aula,
que trata das verdades que são encontradas no livro, que refletem o Evangelho. E eu desafio vocês a lerem o livro de Miqueias em casa. A dica que o pastor Fábio, se eu não me engano, deu algumas aulas atrás de ler o profeta, né, numa sentada só, isso é muito bom. Miqueias é um pouco maior, tem 7 capítulos, mas é possível ler numa sentada só, e isso nos ajuda a ver, de uma forma geral, como todo livro reflete o Evangelho. Quando nós vamos estudar e ler materiais sobre Miqueias, é muito comum os estudiosos compararem o livro a um relato de Israel e Judá estarem sendo julgados em um tribunal, onde o profeta desempenha o papel de um promotor que traz as acusações contra o réu. E essa comparação do livro com o julgamento no tribunal faz ainda mais sentido quando nós olhamos para o capítulo 6, onde Deus chama testemunhas para presenciar a acusação contra o seu povo. Olha só, ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua casa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Miqueias 6, 1 e 2. Com isso, nós vemos então que nesse ar, né, de julgamento, que o profeta até constrói o seu texto, ele mostra que Deus está trazendo testemunha, né, os montes, para os montes ouvirem, tem até testemunha. E nós podemos ver que nos versos de 3 a 5, Deus então começa a acusar Israel e Judá, mostrando que eles haviam se esquecido dos atos poderosos que Deus, havia realizado em favor do povo no passado e que, portanto, eles estavam se esquecendo da graça redentora de Deus e da sua aliança com Ele. Pensando então nessa analogia com o julgamento no tribunal, Deus ainda traz provas para comprovar essa afirmação. A evidência de que o povo havia esquecido a aliança com Deus e a idolatria os levou aos demais pecados e, portanto, os levou a quebrar a aliança, tanto no nível nacional quanto no nível pessoal. Deus mostra, Ele traz provas de que a idolatria, o pecado, evidenciava a corrupção, tanto dos líderes quanto do povo, evidenciava que eles haviam se afastado de Deus, se esquecido da graça de Deus e quebrado a aliança com Deus. Então, o povo de Deus estava tão afundado no pecado e afastado que eles nem sabiam o que fazer para o agradar. Então o Senhor diz de forma clara exatamente o que Judá e Israel deveriam fazer em Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Deus exige algo que Israel e Judá não praticavam: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deus exige isso por meio do profeta, e o profeta mostra para o povo de que por si só nem o povo, nem os líderes conseguiriam atender a essa exigência do Senhor. E é assim então que Miqueias aponta para o libertador. Ele mostra que para atender esse padrão de justiça requerido pelo Senhor, é necessário olhar para o Messias. Ou seja, apenas Jesus, o Cristo, é que pode satisfazer o padrão divino. Com isso, então, nós podemos ver algumas aplicações do livro de Miqueias, mais direta ainda para nós, que são centradas, que focam o Evangelho. A primeira é: Jesus é o pastor que liberta.
E você pode encontrar isso no capítulo 2. Por causa então da idolatria que levou à injustiça social, Miqueias profetiza que Judá e Israel entrariam em cativeiro, mais uma vez eles se tornariam escravos de uma nação estrangeira. Mas Miqueias também profetiza sobre uma esperança. No capítulo 2, como eu acabei de falar, ele promete que Deus enviará um rei pastor justo, que será um grande pastor que libertará o povo de Israel. Vejam só, certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como o rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o rei, e o seu rei, irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Ou seja, Miqueias está dizendo aqui que um dia o povo terá um líder justo que, como um grande pastor, libertará as suas ovelhas da escravidão. Se nós olharmos para o Novo Testamento, mais especificamente em João capítulo 10, versículo 11, nós vemos que o Senhor Jesus se identifica como pastor, como o bom pastor, que se preocupa tanto com a sua ovelha, ao ponto de dar a sua vida por elas. E é justamente esse ato de amor, onde o Deus homem se sacrificou pelos seus, que abriu caminho para a reconciliação com o Pai. Por meio da obra redentora de Cristo na cruz, as suas ovelhas foram libertas da escravidão do pecado. Vale destacar, irmãos, que essa obra sacrificial de Cristo não apenas resgatou e libertou as ovelhas perdidas de Israel, mas também resgatou e libertou os gentios que foram eleitos. Como o próprio Senhor Jesus afirmou em João capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus é o pastor que liberta o seu povo, seja judeu ou gentil, e os transforma em um só rebanho. Jesus é o grande pastor de ovelhas que foi profetizado por Miqueias. A segunda aplicação que nós podemos tirar, que é centrada no Evangelho, é de que Jesus é o Rei justo. Miqueias também profetiza que, além de o grande pastor, de o líder ser o grande pastor, esse líder e libertador, ele será também um rei justo. Ele diz isso em dois momentos no seu livro. O primeiro momento é no final do versículo 13 que nós acabamos de ler, e o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. E o segundo momento que ele profetiza isso é no capítulo 5, nos versículos de 2 a 5. Eu não coloquei ele aqui porque ele é muito grande, mas eu destaquei os pontos em que Miqueias profetiza que o líder, que é o grande pastor, será também um rei justo. Este rei virá de Belém, a cidade natal do rei Davi. E tu, Belém Efrata, é o que começa lá no capítulo 5, versículo 2. Miqueias aponta também que ele será um rei divino e eterno, porque ele afirma que cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias diz que este rei será humano. Ele virá, nascerá a partir de uma mulher, com as dores do parto que dão à luz. Miqueias aponta de que este líder impactará o mundo inteiro, a partir do será ele engrandecido até os confins da terra. E por último, Miqueias afirma de que este líder,
este rei trará paz ao seu povo. Meus irmãos e irmãs, essa descrição de Miqueias 5, de 2 a 5, somente Jesus pode corresponder a ela. Somente Jesus preenche todos esses parâmetros, todas essas indicações que Miqueias nos deu. Jesus, portanto, é o grande rei mencionado pelo profeta. E como Mateus diz no capítulo 2 do seu livro, ele faz uma citação expressa de Miqueias, reafirmando, reendossando isso que nós acabamos de ver, dizendo de que em Belém da Judéia responderam eles, né, porque eles haviam sido questionados, né, da onde viria este rei. Então, eu peguei aqui a partir do versículo 5, você pode ler um pouco antes. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Israel e Judá estavam sofrendo por causa de líderes corruptos. Miqueias então traz essa mensagem de esperança, de que um dia eles serão governados por um líder justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Miqueias instruiu o povo a esperar pela vinda desse líder, nós hoje somos chamados a esperar pela segunda vinda do nosso Senhor. Por último, então, meus irmãos, eu gostaria de trazer a aplicação de que Cristo é a nossa justiça. Isso tem muito a ver com o que o pastor Edson falou agora há pouco na primeira aula, de que por meio de Cristo, né, nós recebemos a justificação. Como nós acabamos de ver aqui no livro de Miqueias, a falta de uma liderança justa em Israel e Judá era um problema. Tanto que vimos Miqueias profetizando que apenas o Messias seria o rei pastor justo da nação. Mas apesar dessa liderança injusta do povo ser um problema, esse não era o maior problema deles. O maior problema era que por mais que eles tentassem, o povo não conseguiria seguir perfeitamente o padrão de justiça estabelecido por Deus. Como nós vimos agora há pouco, Deus é claro em estabelecer o seu padrão, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Muitos estudiosos creem que esses 3 padrões indicados no versículo aqui são como, de uma certa forma, a abreviação da maioria dos 10 mandamentos, sendo que o trecho que pratiques a justiça e ames a misericórdia resume os 5 últimos mandamentos e o andes humildemente com o teu Deus resume os 4 primeiros. Sendo assim, então, nós podemos dizer que Miqueias 6:8 resume o padrão de justiça de Deus, a sua lei moral. Israel e Judá estavam sendo chamados a amar o seu Deus, amar o próximo e o seu Deus, e tinha um problema ali. Eles eram incapazes de fazer isso que Deus ordenou. E vale ressaltar aqui que esse não é um problema ou algo requerido apenas no Antigo Testamento. Em Mateus 23, nós vemos que o Senhor Jesus, está projetado aqui, eu não vou ler agora, mas nós vemos que o Senhor Jesus estabelece esse mesmo padrão quando confronta os fariseus. E isso mostra, meus irmãos, que esse padrão de justiça de Deus não muda. O que ele ordenou para Israel e Judá lá atrás continua sendo válido e é o que ele nos ordena hoje. O problema é que nem Israel nem Judá conseguiam viver de forma justa. Eles não conseguiam ser misericordiosos, eles não conseguiam andar com Deus. E assim, eles não podiam cumprir sozinhos o padrão estabelecido por Deus. Como os fariseus não podiam cumprir
o padrão estabelecido por Deus e muito menos eu e você podemos cumprir o padrão estabelecido por Deus. Vale pensar, será que eu consigo agir de forma justa em tudo que eu faço? Será que eu sou misericordioso o tempo todo? Será que eu consigo seguir fielmente todos os mandamentos de Deus? Eu creio que nós só podemos chegar a uma resposta a essas perguntas. Que assim como Israel e Judá, nós também não conseguimos cumprir o padrão que Deus estabeleceu. Mas, na sua infinita graça, Deus concedeu a Israel e a nós a solução. Ele enviou seu Filho, que cumpriu perfeitamente o padrão justo no lugar dos seus eleitos. Louvado seja Deus por isso. Jesus é o grande observador da lei e por meio dele nós recebemos a justificação. Vale destacar aqui ainda, meus irmãos, para encerrar, Gálatas 4:4, que é dito que o Senhor Deus nasceu sob a lei e ele mesmo afirma que não veio para revogar a lei e os profetas, mas para cumpri-la, em Mateus 5,17. E o apóstolo Paulo afirma, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 19, de que por meio da obediência de Cristo, nós nos tornamos justos. Nós acabamos de ver com o pastor Edson, por meio de Cristo, nós somos justificados. Meus irmãos, irmãs e você que nos visita, o Senhor Jesus Cristo cumpriu e viveu Miqueias 6:8 por mim e por você. Ele não somente nos liberta da escravidão do pecado, ele faz mais, ele nos torna justos perante o Pai. Jesus é a nossa justiça. Em Jesus, apenas em Jesus, Deus nos garantiu o que Ele ordenou que nós fizéssemos. E eu gostaria de encerrar com um versículo de Romanos 8, versos 3 e 4. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente por meio da união com Cristo é que eu e você somos habilitados a praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o Senhor. Só por meio de Cristo nós somos habilitados a cumprir Miqueias 6:8. Que isso possa ser uma verdade no nosso dia a dia e que começando hoje, meus irmãos, nós possamos entender que nós precisamos da graça de Deus para cumprir a sua vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome pela possibilidade de nós podermos estudar e meditar na sua palavra. Agora, em especial, ó Pai, quero lhe pedir que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ajude a entendermos que nós precisamos da tua graça, que nós precisamos, ó Pai, ter o Senhor no centro do nosso coração e nenhuma outra pessoa ou coisa pode tomar esse espaço. E que com isso nós possamos entender que apenas no Senhor nós encontramos o modo para vivermos de forma justa, de forma misericordiosa e de forma fiel ao Senhor. Nos capacite a que essas verdades encontradas no livro de Miqueias possam fazer a mudança visível na nossa vida e que nós possamos agir da forma como o Senhor nos chamou para agir. Nos abençoe, ó Pai, e é em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso justificador, o nosso Senhor e o nosso mediador, que eu oro. Amém. Irmãos, não se esqueça, 11h30 EBD Kids, vai ser disponibilizado o link para vocês logo mais no WhatsApp.
Um abraço a todos, um bom domingo e uma ótima semana.